A busca da realidade virtual foi inicialmente procurada por diversos fatores. Um deles por se pensar que era uma forma de alguma maneira aumentar o nosso intelecto, a nossa forma de manipular a informação. E uma das pessoas que muito contribuiu para esta área, na verdade ainda antes de se falar em realidade virtual, foi este senhor, o Iva Sutherland, que é considerado por muitos o pai das interfaces gráficas. Antes de existirem computadores com interfaces gráficas como esta que nós temos aqui à nossa frente, isto é um ecrã totalmente gráfico, projetado, e que eu interajo com um rápido point and click. Antes de existirem estes computadores, os computadores não eram sequer interativos, e este senhor, o Iva Sutherland, foi um dos primeiros a criar uma experiência para um computador interativo, a criar um computador interativo. E depois foi um dos primeiros também a criar o primeiro headset de realidade virtual. Na altura ainda não era bem realidade virtual, mas já é considerado também o precursor de todos os headsets que vieram a seguir. Eu vou só mostrar muito rapidamente o vídeo do headset. Tenho aqui outro vídeo que depois posso deixar se quiserem ver. É interessante ver a história também das interfaces gráficas, mas vou deixar para não gastar demasiado tempo. Eu vou só mostrar, isto é uma gravação de uma demonstração deste headset, para depois continuarmos a falar. Lembrem-se que isto é nos anos 60, meados, finais dos anos 60. E isto era um headset que tem, aqui estão a ver, na projeção vê-se mal, mas na verdade era um headset que inicialmente não foi propriamente criado com o intuito de ser usado em realidade virtual imersiva, totalmente imersiva, mas mais numa perspectiva de realidade aumentada. É um headset que nos permite ver o mundo real e, sobreposto ao mundo real, uma imagem gráfica sintética gerada pelo computador. Portanto, mais na perspectiva de realidade aumentada. Mas na verdade também poderia ser usado como um dispositivo de realidade virtual. E este dispositivo ficou conhecido por um nome que está ali escrito, a espada de Damocles, porque tem, não sei se repararam, estava agarrado ao teto. Era uma coisa que estava pendurada no teto, e nós punhamos os dois visores nos olhos para termos uma imagem estereoscópica também, e tinha sensor de rotação para saber para onde é que estamos a olhar, para a imagem sintética poder ser gerada de acordo com o nosso ângulo de visão. E este senhor, na verdade, eu continuo com ele porque ele foi de facto uma pessoa que iniciou muitos destes processos que têm a ver com interação com máquinas. E uma das coisas que ele disse numa conferência, também nos anos 60, eu vou-vos deixar ler, e façam um ponto com aquilo que vimos no holodeck. No fundo, o que ele estava a descrever, o Ultimate Display para ele, a última forma de ecrã de computador, era o holodeck. Era um ecrã que conseguia projetar a própria matéria e que nos permitia interagir com matéria fabricada no momento para aquela experiência virtual. Portanto, foi uma pessoa que pensou muito à frente, novamente isto era nos anos 60. Portanto, a realidade virtual não é uma coisa recente. Apesar de, nos últimos anos, ter tido um grande crescimento por causa dos dispositivos comerciais que apareceram com um custo muito baixo, mas é uma coisa muito antiga. Mas então, o que é que nós temos no momento? Temos muito mais do que apenas os headsets, ao estilo Oculus Rift ou outros semelhantes. Eu vou tentar mostrar-vos aqui algumas das tecnologias que existem neste momento e, ao mesmo tempo, vou aproveitando para tentar chamar a atenção para alguns desafios que continuam a existir. Por muito que a tecnologia tenha sido desenvolvida, alguns desafios fundamentais continuam a não estar totalmente resolvidos de forma totalmente satisfatória. E uma das primeiras formas que nós temos para interagir com o ambiente de realidade virtual são as chamadas Cave. And actually walk around the chairs. Maybe we'll do that with the camera afterwards.
You can walk around the chair, you can look underneath, and you don't need to teach anyone how to use the system in that way, because they put these glasses on and they walk around. There's no knowledge needed about how do I navigate in the model, how do I interact with the model. You just do it naturally. CAVE, I think it's actually an abbreviation, Computer Automated Virtual Environment. That's it. You have an environment, if you wish, made out of projection screens where you can immerse yourself into a virtual world. You can do the same thing with HMDs, with head-mounted displays, where you have the screens directly in front of your eyes. But that has some disadvantages. You don't see yourself, you don't see your environment, you stumble over things if you walk. So we're doing this. Right now we're not seeing much of it. You have the screen in the 3D cinema, in this case, fourfold. So you have a room that's made up of projection screens, and you have 3D stereo projection. And what these glasses do is the glasses themselves are basically the same as you would have them in 3D cinema, but they're tracked. That's why they have these little funny balls on them. And the cameras that you have on the top of the screen, and also two at the bottom, they tell the computer what the tracking target is. And that way, in real time, the perspective from which you see the environment is perfectly adapted to these glasses. So if I walk through here, I always have the perfect perspective, and it feels like reality. That's why it's called virtual reality. So what about that game is camera? That might actually be a cool effect if you walk around like that. One thing, you're walking on a projection screen, that's fine. If your shoes are halfway clean, we're fine with that. But we have people scratch the floor. Exactly. I'll turn the 3D off. Now you have a single picture. And if I turn 3D on again, you'll see that the further away the object is, the further apart are two pictures. Obviously, that's the 3D stereo effect, that you have a picture for the left eye and a picture for the right eye, which gives you the best view. So this is a representation of the building we're in. Yeah, it's a building we're in. Bem, isto é uma tecnologia, CAVE, que basicamente, como viram no vídeo, consiste em termos paredes projetadas. Existem caves com mais ou menos paredes, podemos ter 3, podemos ter 4, podemos ter mais. Idealmente, a cave teria projeção em todos os lados, portanto, estaríamos dentro de um cubo totalmente rodeados de projeção. Uma vantagem das cave é que nós podemos andar à vontade. Como viram, nós colocamos uns óculos, podem ser óculos normais da experiência de cinema 3D, e podemos andar à vontade lá dentro e temos uma navegação relativamente limitada. Estamos limitados ao espaço da própria cave, mas dentro desse espaço andamos naturalmente. Portanto, não temos que pegar num dispositivo, num joystick ou num gamepad para nos deslocarmos, que é uma forma de deslocação menos natural para dar um passo em frente. Nestas caves, tipicamente, usam-se parar os óculos com as bolinhas. Aquelas bolinhas são marcadores retrorefletores e eles chamam a atenção para as câmaras. Na verdade, é o mesmo sistema de detecção que se usa em motion tracking. Já devem ter visto nos making-of de vários filmes de animação 3D, os atores com fatos, com aqueles marcadores todos. É exatamente o mesmo tipo de tecnologia. Só que neste caso, usado para detectar simplesmente a posição e a orientação dos óculos, de maneira a que podemos passar essa informação ao computador para ele adaptar a perspectiva do mundo virtual que está a ser renderizado e a ser projetado naquelas paredes do computador. Na verdade, algumas caves usam dispositivos, muitas vezes são chamadas as varinhas mágicas, para nos permitirem deslocar distâncias maiores, porque como estamos limitados à distância, ao espaço físico da cave, se quisermos deslocarmos 1 km naquele mundo virtual, não conseguimos fazer isso andando. Precisamos de um dispositivo que nos permita navegar essas distâncias mais longas. Portanto, aí já começa a ser uma forma de navegação um bocadinho menos natural. Apesar de, normalmente, o desafio, o objetivo final é sempre dar-nos uma forma de locomoção o mais natural possível, de maneira a nós não termos que pensar, ok, tenho que carregar no botão no joystick para a frente para andar.
A ideia era andarmos como andamos no mundo natural. Mas isso é um dos desafios, é uma das coisas que não está totalmente resolvida. Há várias experiências, várias técnicas para tentar resolver esse problema da locomoção, mas nenhuma ainda conseguiu fazer-nos resolver o problema da maneira como está resolvido, por exemplo, no Matrix, ou como estava resolvido, não se sabe muito bem como, com tecnologia, no holodeck, em que nós podíamos andar a distância que quiséssemos, sem nos preocupar em ter um dispositivo físico na mão para simular essa locomoção. Mas a forma mais típica que hoje em dia quase toda a gente conhece de experimentar realidade virtual é através destes headsets. Existem vários no mercado hoje em dia e, na verdade, é por causa destes dispositivos que a realidade virtual começa a ter cada vez mais força, começa a ser uma coisa cada vez mais presente nas nossas vidas. Eu imagino que nesta vaga é que realmente a realidade virtual não vai desaparecer. Na vaga anterior, toda a gente se esqueceu, a tecnologia não estava ainda suficientemente madura para passar para as mãos de cada um de nós. Eu imagino que desta vez nós vamos começar a ter estas coisas em casa nos próximos anos. E este é o dispositivo, para quem não conhece, eu vou mostrar rapidamente aqui um vídeo da experiência do Oculus Rift. Take the Rift with two hands and bring that up. Yeah, thank you. Bring that up to your eyes and just adjust it a little bit. There's a sweet spot in the lenses, so you'll want it to resolve. Okay. Then this is the one tricky part. You need to click in the strap on the back. See your scopes, snow goggle. Apologize. It's probably easier for you to. Oh, I see. They just go together. Just push them Oh, it goes in. like a seatbelt sort of Yeah, thing. the least complex part of this ice cream. Okay. Yeah. Perfect. Wow. So, now what I want you to do to start, I want you to look up, look down. It's 3D. It's all stereo 3D. Look left, look right. Now actually physically turn your body and look behind you. So you can see that you are getting full 360 Oh. head tracking. Okay, this is a little odd. I'm not disoriented though, Good. but this is astounding. What are your initial thoughts? I can definitely see that as I pivot my head around, it's moving. But like when I duck my head around the corner, Right. it's not there yet. But I assume that's just part of the API that will evolve. Yes, so right now we're tracking orientation, but we're not tracking position. Yeah. So, big movements side to side, leaning forward. If you crouched on the ground, nothing would happen. Yeah, So as I move around, that's the only thing that I would Right. say is a little weird. But otherwise, I'm not gonna say like I'm in the video game, but this is about as close as I've ever had to being inside a video game. That's what we're going for. So, I'm gonna hand you a controller now. Like this, I want to reach out and get snowflakes. It's really. All right, so stick your hands out, and then I'm gonna try and do I this. should Hang use on. keyboard shit. I'll enable like ghost mode again. There you I go. can fly around this. All right, so it's an Xbox controller. It's an Xbox controller, so Não vou mostrar este segmento até ao fim, que é demasiado longo. Até aqui já se percebeu, primeiro, a potencialidade e também algumas limitações deste tipo de forma de experimentar a realidade virtual. Uma das vantagens óbvias é que é um dispositivo pequeno, é relativamente barato. Qualquer um de nós pode comprar uma coisa destas e montar uma experiência de realidade virtual em casa. Não conseguimos fazer isso, fazer o mesmo com uma cave. Portanto, desse ponto de vista é uma grande vantagem. Uma desvantagem que não é totalmente óbvia aqui é que estamos muito limitados em termos de movimentação física. O óculos e estes headsets têm todos uma ligação física, um cabo que liga ao computador. E o comprimento desse cabo basicamente define a distância que nós podemos percorrer com aquele dispositivo. Se quisermos andar mais longe do que aquilo, já não podemos chocar fisicamente. Temos que ter um dispositivo para nos locomovermos dentro da experiência de realidade virtual. Outra desvantagem, que não é exatamente igual em todos os headsets, há vários headsets, este é só um, é o Oculus Rift. O Oculus Rift não tem uma câmara e, portanto, não é possível, estando dentro do ambiente de realidade virtual, não é possível vermos o mundo físico, a não ser que a gente tire o headset para ver o nosso espaço real à nossa volta. Isso faz com que seja muito difícil, por exemplo, fazer uma coisa tão básica como pegar no controlador
que ele estava a tentar fazer para poder jogar, ou poder navegar, ou interagir dentro daquele mundo virtual. Existem alguns dispositivos que ajudam neste desafio particular, mas continua a ser a interação continua a ser uma coisa não totalmente resolvida, continua a não ser totalmente natural. Uma outra desvantagem que já viram, mas é uma coisa que em princípio vai sendo resolvida à medida que a tecnologia amadurece, continua a ser uma coisa que precisa, não é como um rato que nós colocamos numa mesa e está pronto a usar. Tem que ser ajustado. Aqui não era totalmente óbvio neste vídeo, mas há ajustes que nós temos que fazer para a distância entre as lentes, para se ajustarem os nossos olhos, a distância entre as lentes e os nossos olhos, esta distância, o ajuste do todo o headset na cabeça do utilizador não é uma coisa imediata. Precisa de alguma configuração até conseguirmos ter o ajuste certo. Porque estes headsets têm um problema para algumas pessoas, não toda a gente, mas algumas pessoas ficam rapidamente desorientadas quando colocam uma coisa destas na cabeça quando estão dentro de um ambiente virtual. Portanto, e uma das razões é o headset estar mal ajustado. Portanto, tem algumas limitações. Aqui neste vídeo, isto era uma versão anterior, o Oculus Rift tem sofrido várias versões, várias atualizações. Aqui neste vídeo vemos uma das limitações